Gravar esse vídeo rapidinho para vocês no sábado agora. Vou mostrar para vocês aqui que em tempos menores também é muito técnico demais. A única diferença de você estar operando no diário aqui, ó, que aqui é mais lento. Se você tiver capital para segurar um stop de entrada aqui, segurar um stop aqui embaixo pelo Allbrooks, que seria no último fundo, e segurar essa projeção aqui até aqui, é lento. É menor o tempo, é mais rápido, tem que ser seu raciocínio. Então, operar no 10 segundos aqui, ó, dá. Só que o teu raciocínio de trade, você tem que estar muito bem treinado para fazer isso daqui. É só computadores de banco, normalmente, que faz isso daqui, esses trades aqui. Então, não tente fazer isso daqui. É só para mostrar para vocês que é super técnico. Que não adianta alguém estar lá falando, ah, não dá para operar no 1 minuto. Eu vou mostrar no 10 segundos aqui, exatamente para provar para vocês que é possível. Então, vou falar tão rápido aqui, igual seria uma análise, certo? Na primeiro gap de abertura aqui, ó, vamos analisar aqui, já apresentou, digamos, um fabuloso for aqui, que seria você estar ancorado entre todas as médias. O melhor fabuloso for seria a média tá passando aqui, ó, de 200, que essa vermelha tá passando no meio aqui desse gap de alta. Mas já de abertura, ele já nos deixou aqui, ó, um gap aberto aqui. Então, você não, sendo um ó, aqui tem um gap aberto. Então você pode entender que aqui no 10 segundos já seria um modo rompimento. Quando ele fez um topo e fez uma mínima, ele já produziu um range aqui. Então, de uma máxima e uma mínima aqui, ó, exatamente em cima do gap. Isso daqui, ó, é uma consolidação. Mas veja só como que pode, o primeiro toque na média de 20, ele acaba respeitando. Vamos ver aqui se tem 22 barras acima da média de 20, que seria um setup de compra nos 5 minutos, não no 10 segundos, certo? Mas só para a gente dar uma analisada. Ó, tem 40 barras aqui, ó, 40 barras. Voltando. Então aqui é um setup de compra ainda. Você poderia estar fazendo uma compra para vir testar o topo. Ele veio, testou o topo, rejeitou aqui, ó. Vamos olhar também gap de média. Nesse exato momento ele tinha acabado de fazer um gap de média aqui, ó. Gap de média é normalmente quando você vê que os compradores pararam de comprar e ele conseguiu ficar abaixo da média de 20 sem encostar nela. Olha, entendendo que os vendedores começaram a atuar mais que os compradores. Nesse caso, ainda seria um setup de compra para vir testar o topo. Mas aqui, como estava muito próximo, né, a gente podia estar pensando numa retração aqui. Olha só como ele veio respeitar a nossa média de 60. Olha, primeiro toque, exatamente o que eu disse no vídeo anterior. Esse primeiro toque, então ele respeita a média de 20, normalmente ele vai respeitar essa média de 60 em uma... Falando de um ciclo aqui de rompimento, né? Não estamos falando de outros tipos de ciclo, nós estamos focados no estilo rompimento. Então aqui poderia gerar uma compra, também para teste no topo. Lembrando que aqui nós estamos falando de um tempo bem menor, então os pontos também aqui, ó, teria que ser... Aqui é o verdadeiro scalp, ó. Scalp de 140 pontos, pegando uma compra aqui, saindo no topo, ó. 140 pontos, beleza. Então a gente tem aqui agora um range de lateralidade de volta. Certo? Esse range de lateralidade, você pode fazer o quê? Tá projetando também essa máxima e massa mínima, ó. Temos aqui uma máxima mínima. E geralmente, em rompimento de lateralidade, o que a gente pode esperar? Um alvo de 100% para cima. Veja, olha só o meu erro de trade aqui, ó, que eu expliquei para vocês. Vendendo aqui, ó, em cima onde tinha que estar comprando, ó. Só que nos 5 minutos justamente foi um erro de estar operando contra as médias, etc. Mas olha, justamente onde eu teria que estar comprando, justamente tem gente que está vendendo. Tinha uma wedge, etc. Não vou focar nisso. E aqui, ó, foi a minha saída. Eu quis aceitar um stop curto. Pode ver que aqui tem um contrato só. Um contrato. Era muito risco demais, então resolvi exatamente onde eu tinha que estar comprando. Ele justamente ativou o meu stop. Vamos projetar isso daqui agora 100% para cima, para vocês terem uma noção de onde ele poderia ter ido. Ó, o primeiro alvo dessa projeção seria aqui, ó. Veja só onde veio. Cravou no primeiro alvo de lateralidade aqui, ó. Primeiro alvo. E o último alvo, onde que seria o último alvo? Que poderia estar pensando em sair do trade, se você comprasse aqui, ó, aqui é onde eu justamente levei um loss, era justamente um lugar para você estar procurando compra, porque está ancorado nas médias. Beleza, chegou aqui, ó, era o último alvo. Ele não tinha feito nenhum lugar a mais para ir. Então aqui era sair.
o scalp. O que seria o scalp? Seria entrar aqui e sair daqui, ó. 250 pontos. Isso daqui, ó, é o quê? Só que você não estaria entrando no rompimento, porque geralmente eles falham. Você espera essa barra fechar fora, isso daqui vale para tempos maiores também. Você espera essa barra geralmente fechar fora da lateralidade aqui, ó. E ó, ele veio fazer um pullback nela e continuação. Então aqui dava um trade aqui. O que a gente tem aqui agora? Lembrando, galera, não faça isso em casa, entendeu? Comecem a fazer isso daqui, primeiro no swing trade. Mas vejamos, então eu tinha uma saída aqui e estaria esperando aí uma nova oportunidade. Qual que seria a nova oportunidade? A nova oportunidade, lembrando, vamos ver aqui onde que foi o meu trade de entrada. Meu trade de entrada foi justamente aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, você poderia também estar sendo ousado e comprando aqui, mas a gente não tinha meio que uma estrutura ainda para saber onde que iria ir, né? Lembrando que aqui, ó, acabou fazendo um V aqui e aqui também. Então, se você puxasse aqui, ó, por exemplo, o último alvo aqui, ó, tinha essa pequena estrutura aqui, ó. Lembrando que não precisa ser exato. A gente, normalmente, os computadores também trabalham com média. Geralmente, se teve algum computador que entrou aqui, ele iria sair ali. Beleza. Aonde que foi meu trade assertivo aqui, ó? Vamos ver aqui, ó, para vocês entenderem. Ó, meu trade assertivo, aqui o que ele fez? Ele fez o primeiro teste aqui. Aqui também deve ter acontecido um gap de média. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui aconteceu um gap de média. A partir desse momento, você pode estar pensando que o mercado vai estar um último suspiro dos comprados, mas que numa quebra, ó, aqui a gente tem uma lateralidade também, ó. Ó, veja aqui, ó, que aqui no topo formou aqui, ó, uma defesa de alto e também formou o quê? Uma defesa de fundo, né? Ficou lateral. Se você pegar isso daqui e projetar 100% para baixo, lateralidade é projetado 100% para baixo, ó, ele simplesmente veio pagar o alvo que é o que teria que ser aqui. Qual que seria a entrada desse trade? Pode ver que aqui também ele fez aqui, ó, uma estrutura aqui, ó. Vamos projetar essa estrutura aqui para baixo para vocês verem aqui, ó, como que o mercado pode respeitar, ó. Ele veio pagar exatamente aqui, ó. Vamos marcar isso daqui e vamos ver como que se dá dois alvos de fibras iguais, ó. Aqui. Olha, entendeu? Então esse pequeno pivô aqui com essa lateralidade aqui em cima deu exatamente quase no mesmo alvo para quem possivelmente entrou vendido. Isso aqui poderia ser nos 5 minutos. Beleza. Onde foi meu trade? Se você for marcar topos e fundos relevantes, igual eu marco nos 5 minutos, na 1 hora, em qualquer tempo gráfico, você teria que marcar esse aqui como um topo relevante. Veja, esse aqui como um topo relevante. Por quê? Porque esse daqui eu fui justamente o que projetou o alvo aqui para baixo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem até aqui também uma volta em V. Vamos projetar, a minha compra foi exatamente aqui, ó. Lembrando que a minha compra aqui daí foi com um contrato, pensei que estava mais pesado, mas eu acabei entrando com mais 10 aqui. Isso aqui daí foi um trade profissional mesmo, para mostrar para vocês no vídeo passado, né, como que foi. Veja só que a gente tem aqui uma volta em V. Se você pegar e projetar essa volta em V aqui, ó, veja que foi projetado justamente essa volta com aquele topo relevante e foi projetado 100% ela para cima. Ó, temos aqui, ó, o primeiro alvo, que seria justamente aqui, mas ela veio buscar justamente o último alvo aqui em cima. Nós estamos falando dos 10 segundos, não faça isso em casa. Comece a operar no swing trade. Beleza. Minha compra aqui que eu fiz aqui, ó, justamente aqui, se eu tivesse olhando no gráfico de 10 segundos, eu poderia ter saído aqui, ó, com 300 e poucos pontos. Mas como nos 5 minutos tinha uma grande probabilidade dele fazer exatamente essas 3 puxadas aqui, ó, aqui foi uma L1, L2 e L3 lá, se eu não estiver enganado, foi a L1, L2 e L3 nos 5 minutos. Veja só. Tínhamos aqui um alvo de saída aqui em cima. Voltando, ele fez aqui o que? Um fundo relevante novamente aqui embaixo. Ó, um fundo relevante. E ele fez o que? Um topo aqui, ó. Por que a gente marca esse topo aqui, ó? Porque se você puxar a fibra dessa máxima aqui para essa mínima, ele veio justamente no 50% 61. Se você olhar essa 50% 61 aqui e você pegar esse movimento em A aqui, ó, e projetar ele para baixo também aqui, ó. Vamos eliminar isso aqui para não ficar muita coisa. O que você vai esperar que ele faça? Ó, primeiro, segundo e terceiro alvo. A gente nunca sabe se ele vai fazer o primeiro, segundo, terceiro alvo. Somente sabemos se ele vai fazer se tiver mais setup, se tiver mais contexto para ele chegar. Mas ó, o primeiro alvo aqui, ó, cravado aqui, ó, nem o primeiro alvo ele conseguiu chegar, ó.
Porque, chegou, né? Segurou exatamente na média. Veja só que nós estamos no 10 segundos. Veja só como que ele obedece o 10 segundos aqui, ó. Tão bem o 10 segundos. Se alguém falar que não é porque a pessoa justamente não tem muita experiência. Veja. Beleza. Então aqui a gente tinha aqui um fundo aqui relevante aqui. Vou marcando, literalmente eu vou marcando esses fundos relevantes nos tempos maiores e a gente tinha também uma máxima aqui, ó. Só que a máxima mais relevante geralmente é essa daqui, onde a gente veio fazer a projeção de FIBO. Então vamos eliminar esse daqui. E eu estava no trade ainda nesse momento. Quando o mercado veio aqui, era uma lateralidade, pode ver que a média de 20 está cortando os preços ancorado na média de 200. A média de 20 é essa aqui, ó, né? O que a gente podia fazer quando teve esse rompimento aqui, ó? Esse rompimento a gente nunca compra em rompimento de máxima. Rompimento aqui, ó, de máxima a gente nunca compra. A gente sempre espera uma outra oportunidade para entrando no trade para não pegar esses pullbacks aqui, ó, pós rompimento. Então, geralmente pode ter o rompimento mostrando que os compradores estão querendo pagar esse preço aqui, ó, mais caro. Geralmente os tops de quem comprou aqui é aqui e quem quiser comprar mais barato geralmente vai comprar em cima das médias. Vamos projetar esse fundo aqui, relevante, para lá para o topo, certo? Tinha um último alvo justamente ali em cima. O último alvo ali em cima. Vamos ajustar aqui, ó. E é exatamente isso, ó. Ó, se eu puxar um pouco para baixo até... Mas, ó, o certo seria aqui, ó. Vamos eliminar esse daqui, ó, para ficar um pouco mais limpo o gráfico, para vocês entenderem. Beleza. Eu estava no trade ainda. Quem comprou aqui, ó, justamente estava projetando isso daqui lá para cima, talvez algum computador comprou aqui para sair aqui. Beleza. O último alvo meu aqui, ó, eu cheguei aqui e lá nos 5 minutos eu saí do meu trade aqui, ó. Saí meu trade, ó, pode ver que é 11 aqui, ó. E eu acabei virando a mão aqui, ó. Virando a mão aqui. Quando fez esse topo aqui, ele, ó, nenhum momento aqui o gráfico veio fazer, ó. Se vocês tiverem uma noção, fundo menor, ó. Nenhum momento, ó. No 10 segundos. Não faça isso em casa. Já disse para vocês, façam isso aqui. Comece com swing trade. Ó, aqui ele veio fazer aqui um topo menor aqui e veio romper essa mínima aqui embaixo. Se a gente pegar isso daqui, ó, e projetar para baixo aqui, ó, vamos abaixar um pouquinho para cá. Ó, o movimento em A aqui. Se a gente projetar aqui, ó, o último alvo, ele não pegou o último alvo. Vamos ver se ele está obedecendo aqui. Ah, lateralidade, né? Ele veio aqui. Ele também rompeu essa mínima aqui embaixo, né? Ó. Ó. Ele veio pegar e pagar aqui embaixo só. Pagou cravado, ó. Podemos aqui, ó. Que geralmente a gente faz, ó. Movimento em A. Aqui também é considerado movimento em A. Então, gera dúvida, né? Exatamente no alvo. Mas, ó. Pode ver que aqui, nessa localidade, era o alvo. Beleza. Eu acabei saindo do meu trade aqui. Como lá nos 5 minutos tinha... Era L3, eu saí daqui, mas eu estava esperando um retorno na média de 20 dos 5 minutos. Poderia ser um trade assertivo também, mas vamos ver aqui, ó. Acabei saindo do meu trade aqui, ó. Eu esperava que acelerasse mais, se fosse para mim ficar no trade. Não valia a pena eu estar... Deixa eu ver aqui quantos contratos eu tava, que eu não tô me lembrado, mas... Beleza, mas assim, o foco é outro aqui. Topo relevante. Aqui ele acabou fazendo um fundo, mas vamos ver aqui, exatamente, ó. Aqui ele fez um movimento em A. Vamos projetar esse movimento em A aqui também, ó. Último alvo aqui embaixo, tá vendo? Ó, fundo. Ele veio aqui, ó. Aqui ele fez, ó, um rompimento de mínima. Ele fez um fundo, ele veio romper a máxima. Então, aqui é um fundo. Da mesma forma, aqui já não é, aqui já é, ó. Aqui já é, ó, porque ele não rompeu a máxima. Então, consideramos aqui um fundo e aqui um fundo, entendeu? H1, L1, H1. Mais dúvidas, se vocês gerarem dúvida para vocês, me perguntem que eu responderei. Ó, último alvo daqui, aqui. Ó, vamos puxar agora uma outra fibra aqui, ó, para ver se esse movimento em A aqui, ó, também, olha só para vocês terem uma noção. Esse movimento em A aqui deu o último alvo aqui e esse movimento aqui, o primeiro alvo dele aqui. Deu o que aqui? A mesma coisa no mesmo lugar. O que a gente podia esperar aqui? Sair de trade. Nós estamos falando do 10 segundos. Não faça isso em casa. Comece pelo swing trade, mas isso aqui é para provar para vocês como funciona.
Quando você vê uma média dessa aqui passando no meio do gráfico, você pode entender que você está também numa ampla lateralidade. Você pode contar com isso também. Então, nesse caso aqui, ó, quando uma média corta o meio aqui, você tem que desconsiderar ela um pouco, que geralmente vem para não obedecer a ela. Não pode usar ela como suporte de resistência. Ó, puxei aqui, que essa aqui foi uma perna relevante. Veio exatamente o que, na onde? No 61. O que a gente teve aqui, ó? Uma máxima aqui, ó, importantíssima, ó. Por que a gente não compra em máxima? Porque geralmente elas falham, ó. Falhou aqui, quem comprou aqui errou, quem vendeu acertou. Veio aqui. Agora olha só a barra que veio romper aqui, ó. Quem comprou aqui falhou, ó. Quem comprou aqui, ó. Se fosse em tempos maiores, ó, estaria gente pensando que isso daqui seria continuidade. Mas não, ele veio e falhou. Porque também tinha uma wedge aqui, ó. Tinha aqui uma defesa. Geralmente essas defesas aqui, ó, não dá. Você tem que esperar mais uma barra fechar no alto para você estar pensando em entrar talvez uma falha de L1. Beleza? Ok, então aqui, ó, se você for ver o que a gente tem aqui, uma lateralidade ampla, que deveria até traçar isso daqui para cá, né? Ó, nesse exato momento, nos 5 minutos, geralmente quando a média está passando assim, eu nem faço operações, porque o risco de você errar trade é muito grande. Olha, veja só como aqui, ó, o preço aqui estava justo nesse tempo. Eu espero o mercado tomar rumo. Nesse caso aqui, ó, o que você pode esperar? Um rompimento ou da mínima ou da máxima. Nesse caso, gerou um rompimento com essa barra aqui. O preço continuou ficando aqui embaixo e veio fazer exatamente um pullback aqui, ó. Um movimento aqui, justamente dando alvos para baixo. Vamos pegar esse daqui, ó, e projetar o alvo para baixo. Ó, aqui, ó, teve uma máxima e uma mínima e veio fazer o alvo para baixo. Vou excluir esses aqui, que é a marcação dos 5 minutos. Geralmente, ele vem obedecer, ó. Pode ver. Ah, tem mais uma coisa aqui, ó, que eu não me atentei com vocês, que seria uma wedge de fundo aqui, ó. Ó, pode ver que a gente tem que estar traçando, ó. Por isso que operar nesse tempo gráfico aqui, ó, é muito mais arriscado, ó. Você teria que estar passando uma linha aqui, você teria que estar ligeiro, sem fazer nada, ó. Teria que estar passando uma linha aqui, né? Aqui, ó, também é uma wedge aqui, ó. 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 Aqui, ó. Ó, perfeito, ó. Perfeito. Achei aqui o problema, ó. Achei o problema aqui. Ó, viu? Então temos aqui um segundo teste e veio fazer exatamente o terceiro teste aqui embaixo. Nesse exato momento, quando tem aqui, ó, muita defesa aqui, ó, de falso rompimento aqui, ó, geralmente quando as linhas se cruzam muito mesmo no mesmo lugar aqui, você não pode estar pensando em estar vendendo aqui. Não pode estar pensando. Beleza. Nem vim falando aqui, ó, sobre gap de média, outros tipos de contexto, mas vamos aqui retornar aqui nas ideias. Então, galera, é só mais ou menos para mostrar para vocês. Acho que não precisa até mais falar muito assim, né? Tô falando muito, mas eu cheguei até aqui, ó. E não precisa estar falando muito. Acho que aqui, ó, tem um movimento bem interessante aqui, ó. Que eu fiquei impressionado no 2 minutos. Vamos ir para o 2 minutos. Olha só o movimento impressionante que eu entendi no 2 minutos aqui, ó. Tivemos aqui o que aqui, ó? Uma volta em A aqui, ó. Olha só. Essa volta em A aqui. E olha só, pessoal, que impressionante como é. Ó. Esse aqui é o gap de média dos 5 minutos. Até não vou excluir ele aqui, porque ele é bem importante aqui. Ó, aqui, ó. Volta em A aqui, ó, no 2 minutos. Se projetar essa aqui, ó, esse rompimento de mínima, que era o fundo da lateralidade aqui, ó. Olha onde ele vem aqui, ó. Cravado. Ó. O gráfico, pessoal, é super técnico. Super. Se vocês estudarem bem estudado e estarem sempre posicionados, sempre comprando baixo e nunca vendendo falso rompimento, 80% deles é falso. Nunca tenha posicionado aqui, ó, vendendo aqui, ó, fundo aqui, ó. Ah, quem ensinou para vocês que aqui, ó, era interessante ensinar você a projetar aqui para baixo, ó?
Ó, aqui também tem um movimento em A aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Ó. Ah, tem aqui o fundo. Ah, se romper com força aqui, ó, eu vendo. Aí você acaba entrando aqui, vendido contra um modo aqui, ó. Você vai ser o primeiro a pensar que isso aqui vai voltar com tudo. E sendo que lá no 15 minutos, vamos explicar para vocês aqui o 15 minutos. Geralmente, depois disso aqui, o primeiro toque na média, teve muita gente que entrou batendo vendido aqui, acreditando em continuidade, olhando o gráfico assim, ó. Ó, sem média. Por isso que eu retomo a falar que as médias são muito importantes. Você vai entrar vendido aqui. Ah, eu projetei aqui, ó. Projetei esse daqui, ó. Nossa, agora eu projetei, ó. Vai vir aqui. Vou entrar vendido aqui, ó. Erro, ó. Erro. Vou entrar vendido aqui porque eu projetei. Isso daqui era uma lateralidade e tal, mas não sabendo que, ó. Ó, o Brooks na veia aqui, meu amigo. Ó, o Brooks na veia, beleza? Esse meu trabalho no YouTube aqui eu resolvi justamente fazer para mim melhorar o meu hábito, para mim estar lembrando desses setups aqui melhor feito uma máquina, um computador, no mesmo momento tá marcando exatamente os gaps abertos, lateralidade vem fechar e estudem. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Estudem bastante. Vou deixar aqui um versículo aqui que eu sempre deixo aqui um versículo aqui para vocês dar uma meditação. Eu sempre estudo Provérbios, eu quero decorar também Provérbios. Vou deixar aqui 2 versículos de Provérbio para vocês aqui. Um deles é Provérbios 27:17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Outro provérbio que eu acho bem interessante, além de ser 17, é o 22. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continua tão tolo como antes. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, me ajuda aí e deixa seu like.